pessoal? A gente agora vai juntar o pedaço que a gente já viu anteriormente, de pedaços de um processador, na construção de uma primeira versão do processador aqui nesse vídeo e, subsequentemente, a gente vai começar a fazer esse processador ficar um pouco mais otimizado, tá? Então, eu estou usando um novo conjunto de slides aqui, porque eu acho que ele fica com uma ligação legal entre essas partes aqui do nosso sequência, tá? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que nós estamos focando numa coisa chamada de microarquitetura. E é interessante a gente olhar a camada que a gente está falando. Então, no nosso contexto, a gente já viu várias coisas, quer dizer, nós não falamos nada sobre a física, a parte de circuitos analógicos também é externa. A gente já olhou circuitos lógicos, já olhou implementação lógica, mas existe muita coisa para cima, linguagem de programação, C, sistemas operacionais, certo? E a própria arquitetura aqui, onde a gente vai ter a sequência de instruções assembly, os seus arquivos .s ou .asm. A gente também não está falando tanto disso nesse momento. O que a gente vai focar é como implementar um processador. E na hora de implementar um processador, que eu já tinha falado para vocês, a gente vai implementar um processador RISC-V, tá? Esse é o ponto que a gente está aqui. Então, nesse sentido, quando a gente fala de microarquitetura, a gente tem que lembrar que a gente está focando na implementação do hardware que vai executar as instruções do seu código em assembly. E aqui nós vamos começar falando de uma implementação de um único ciclo, depois a gente vai fazer uma implementação multiciclo, tá? A gente não vai avançar tanto aqui nesse ciclo nosso, nesse momento nosso, nós vamos parar no multiciclo por um tempo, porque o nosso foco é olhar o hardware e a gente vai sair do processador depois para fazer mais coisas juntos com ele, tá? Bom, do ponto de vista de microarquitetura, o que que é microarquitetura? É o jeito que a gente implementa a arquitetura em hardware, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma instrução aqui em assembly de x1, x2, x3, o somador nosso, ele vai precisar de um somador. Ele vai ter o x2, x3, e de alguma forma esse resultado vai no x1, e isso aqui está na microarquitetura. Então, de forma bem prática, tá? De forma super prática aqui, microarquitetura vai ser a implementação do processador e vai ter dois pedaços. O data path, que são os blocos funcionais, onde a gente tem esse mais, e o controle, que é quem vai mandar fazer a soma desse elemento, tá? Então nós temos o data path, que são os blocos funcionais, e o controle, que vai mandar os sinais de controle. A gente já viu alguns exemplos antes, a gente está vendo exemplos mais aprofundados agora, tá bom? Nós temos múltiplas formas de implementar uma única arquitetura. No fundo, quando a gente conversa, tentando trazer um contexto mais amplo para vocês, né, nós temos uma arquitetura chamada x86. Essa arquitetura nós temos implementação da Intel e da AMD, mas é tudo x86. Tá? Então, e além da Intel, você vai ver a Intel tem Core 3, Core 5, Core 7, Core i9, né? Tem vários cores ali. Além disso, já teve implementações passadas, Pentium 386, certo? 8086. A AMD também tem várias delas aí. Isso a gente começa a falar de tanto variações da arquitetura quanto variações de microarquitetura. Mas no nosso foco aqui, a gente vai falar primeiramente de uma implementação de um único ciclo. Depois a gente vai avançar para uma implementação multiciclo e dá para fazer mais rápido ainda se a gente fizer a implementação pipeline. A gente não vai focar nessa sequência nossa aqui nesse momento, tá bom? Bom, quando a gente começa a falar que eu consigo fazer outras implementações, a primeira característica que nós temos aqui é tentar medir o desempenho de um processador. E toda vez que a gente vai falar de implementação em hardware, é isso que é o ponto mais crítico nosso. Qual o desempenho do processador que a gente está olhando? E para poder falar de desempenho, tem uma característica muito importante que é medir tempo. Desempenho, toda vez que a gente falar de desempenho no processador, a gente está falando sobre tempo. Isso quer dizer, eu dou uma tarefa para ele fazer, ele tem que terminar mais rápido essa tarefa. Terminou mais rápido, ele tem melhor desempenho do que um que terminou mais devagar. Tá? Essa é a nossa métrica principal aqui, a métrica que a gente vai usar para medir desempenho. Bom, se a gente quer saber então o tempo de execução, o que, que a gente vai saber? A gente vai saber que o nosso processador está rodando N instruções e está gastando M ciclos por instrução e gasta X segundos por ciclo, tá? Então, se a gente olhar direitinho, o que que é isso aqui, certo?
Isso aqui é o período nosso, tá? Então, isso aqui está relacionado com a nossa frequência, certo? O inverso da nossa frequência. E aqui, esse pedaço, ciclos por instrução, em média, no caso, ou no total ali, significa quanto tempo eu gasto para rodar uma instrução. E, obviamente, o número de instruções é uma propriedade do programa que a gente está querendo rodar. Então, a gente vai olhar um pouco desse conceito, apesar de não aprofundar tanto aqui, mas a gente tem uma definição, que é ciclos por instrução, a gente define uma sigla aqui, que é o CPI, tá? A gente sabe que o período do nosso clock é em segundos por ciclo, tá? A nossa frequência é ciclos por segundo, o período é segundos por ciclo. E nós temos uma outra métrica chamada de IPC, que é instruções por ciclo, tá? Então, na realidade, CPI é igual a 1 sobre IPC e vice-versa, tá? Vocês vão ver que a gente vai sempre tentar usar a métrica que é maior que 1. Então, se eu estou usando o CPI nesse momento, é que eu estou falando CPI é maior que 1. Se eu começar a fazer um processador mais rápido, rodar mais e mais instruções na mesma unidade de tempo, eu vou começar a falar de IPC, porque a gente quer que essa métrica, a gente usa dessas duas métricas sempre a que é maior que 1, tá bom? Bom, dado isso, dada a forma que a gente tem para implementar o processador, nós temos que garantir uma implementação que tenha um bom custo, que tenha um bom consumo de energia e tenha um bom desempenho. Então, aumentar o desempenho infinitamente certamente vai aumentar custo e consumo de energia, aumentar, no caso, reduzir o consumo de energia ou reduzir o custo, acaba afetando o desempenho. Então, a gente tem que encontrar formas criativas de conseguir melhorar todas essas métricas, onde melhorar o custo é abaixar, melhorar o consumo é abaixar, e melhorar o desempenho é elevá-lo, tá bom? Bom, dito isso, a gente vai tentar implementar aqui um processador RISC-V e a gente vai implementar somente um subconjunto deles. Esse subconjunto, a gente já falou um pouquinho em alguns vídeos anteriores, a gente vai ter poucas instruções e a gente vai pegar e vai falar um pouquinho delas. Por enquanto aqui nós estamos pegando 5 instruções, add, sub, end, or e SLT, onde o add é a instrução que vai fazer a soma, o sub é uma subtração, o end vai fazer o e, o OR vai fazer o OU, e o SLT é uma instrução de comparação. A ideia geral do SLT, certo? O SLT tem 3 registradores, o SLT faz assim, olha, SLT, T0, T1, T2. Essa instrução é mais fácil a gente explicar se a gente escrever um pseudocódigo ou um código em C, tá? Então a gente vai fazer o código da seguinte forma, olha. Se T1 é menor que T2, T0 igual a 1, else T0 igual a zero. Dá para fazer isso aqui numa linha só, mas eu gosto de fazer separado para vocês. Então, na verdade, o setLT, o que o setLT faz? Ele compara T1 com T2. Se o T1 é menor que o T2, o T0 vai ficar com 1, verdadeiro, né? E o caso contrário, o T0 fica com 0, falso. Tá bom? Essa é a definição do SLT. E ela é muito interessante para a gente poder fazer outras comparações. Bom, nós temos as instruções do tipo I, que é a instrução de load que nós vamos usar, nós temos o store, e nós temos um branch equal, que é a instrução de salto, que vai saltar se os dois registradores forem iguais. Então a gente vai ter, por exemplo, back, certo? Vamos pegar aqui o nosso mesmo T1, T1 e T2, e fim. A gente vai colocar um label aqui. O que significa isso? Se T1 for igual a T2, vai para o fim. Tá bom? Load Store eu vou mostrar exemplos ali na frente na hora que a gente for implementá-los, tá bom? Bom, avançando um pouquinho então, a gente tem o que a gente chama de elementos de estado arquiteturais. O que significa isso? São os elementos que vão guardar dados do nosso processador e eles que vão nos garantir e vão comandar a nossa execução. Eles não são o controle, eles têm os dados que eu guardo para eu saber onde eu estou e o que eu preciso fazer. Do ponto de vista do processador RISC-V que a gente está implementando, nós temos 32 registradores, a gente vai falar aqui numa versão de 32 bits, né, 4 bytes por palavra. A gente já falou anteriormente, a definição de palavra é a unidade que eu faço de operação aqui. Então a gente vai trabalhar na versão de 32 bits. Nós temos o PC, dado que nós temos uma memória aqui toda, o PC é um registrador que indica qual instrução eu estou executando nesse momento. Então, se o PC tiver valor 1000, por exemplo, ele está falando para a gente que a gente vai executar a instrução que está na posição 1000 de memória. Tá?
Bom, então, falando aqui dos elementos de arquitetura do caso do RISC-V, nós temos aqui no canto esquerdo o PC, que é o primeiro que a gente falou, e a ideia geral é que ele vai, obviamente, ele tem um clock, e o que a gente faz é que ele recebe um PC Next, e ele guarda o PC aqui. Então, ele sempre está fornecendo o PC, e esse PC faz alguma coisa, e em algum momento chega um PC Next, que é o nosso novo valor do PC, que vai ser gravado nele mesmo, tá? Nós temos duas memórias, então nós temos essa memória e essa memória. A memória de instruções aqui, certo? A memória de instruções, ela recebe um endereço e faz a leitura e gera o valor de 32 bits. Então ela tem 32 bits de entrada e sai 32 bits de valor. A memória de dados, por outro lado, ela também permite fazer uma leitura, mas ela também tem uma porta de entrada. Então a gente pode também gravar um valor além do permitir a leitura desse valor. E nós temos aqui o nosso banco de registradores. Nosso banco de registradores ele é capaz de ler dois registradores. Então, se você colocar o número que você colocar no A1, você vai ler no RD1, e o número que você colocar no A2, você vai ler no RD2. Então, você lê dois registradores. E o A3 e o WD3 é o que a gente vai fazer de escrita nossa aqui. Tá? Então, o A3 eu vou indicar o registrador que eu vou gravar e o WD3 é o valor que eu quero gravar nele. Se quisermos gravar, a gente precisa usar o sinal de controle e write enable aqui para ele. Tá bom? Dito isso, a gente vai passar para uma implementação de um único ciclo de um processador RISC-V. Tá? Então, nós vamos fazer data path, quer dizer, nós vamos pegar os componentes que nós temos, vamos ligar e depois a gente vai fazer o controle que vai comandar esses componentes para a gente. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer então é o nosso data path. E o nosso data path ele vai funcionar para essas instruções, conforme a gente já viu aqui anteriormente, mas eu queria mostrar para vocês um pouco do que está acontecendo aqui do lado direito dessa figura. Primeira coisa, a gente tem instruções de tipos diferentes. Quando a gente fala tipos diferentes, eu acho que o melhor jeito da gente falar é que elas têm formatos diferentes. Todas as nossas instruções são de 32 bits. Então, nós não fugimos do tamanho dela, mas a gente pode ver que todas elas têm um campo OP, que é o nosso opcode, mas depois aqui para a esquerda elas variam um pouco, elas têm funcionalidades diferentes aqui. Então a gente vai olhar que a instrução de add, sub, end, or e SLT, elas têm um registrador de destino e dois registradores de origem. Então no caso da add, ela vai querer fazer RD igual a RS1 mais RS2. Se fosse um sub, o mais seria um menos, se fosse um end seria um E, se fosse o OU, o OU também, e o SLT ele faz aquela comparação do jeito que a gente já conversou anteriormente, tá? Agora, quando a gente pega uma instrução de load, a instrução de load ela não precisa de tantos registradores assim, mas ela precisa de um endereço de memória. A gente vai mostrar um pouquinho disso lá para frente, mas eu vou trazer um exemplo para vocês. Então, se a gente virar e falar, eu quero uma instrução de load que vai gravar no nosso, vamos pegar aqui, ó, no T0, o valor da posição de memória T1 mais 20 e vai guardar no T0. O que a gente vai ter é que o 20 vai estar guardado aqui, o RS1 é o nosso T1 e o registrador destino é o T0. Tá? Então o registrador RD é sempre o destino. Por outro lado, se a gente pegar exatamente a mesma sequência, store grava na memória. Então o que acontece? O store não grava em nenhum registrador. O que significa isso? Significa que o nosso T2 está aqui. Opa, desculpa, o nosso T1 aqui. Aí, desculpa. Aí eu que errei aqui, ó. T1 está aqui. E o nosso T0 é o RS2 aqui, tá? Então o store não tem o RD. Então você vai ver que aparece o imediato aqui para concatenar com esse imediato e dar a nossa sequência de 12 bits. Então nós temos 7 bits aqui mais 5. Então quando você olha no formato, uma característica importante é que se tem RS1, ele está sempre nesse lugar. Se tem RD, ele está sempre aqui. Se tem RS2, ele está sempre aqui. Tá? Então o branch equal também vai fazer T0, T1, fim. O que vai acontecer? Nós vamos ter o T0 aqui, nós vamos ter o T1 aqui, e o fim vai estar codificado nesse imediato, que são 12 bits.
Aí pode aparecer a pergunta para vocês, né? Por que que o imediato está todo quebrado? O imediato, a gente vai sempre agrupar o imediato e ligar. E nesse sentido aqui, o que a gente faz com o imediato é concatenar fios, é ligar fios do lado do outro. Então é uma operação muito fácil de ser feita em rádio e justamente por isso a gente não tem problema em quebrar o imediato em alguns outros espaços aqui, tá bom? Continuando então, o nosso datapath de um único ciclo, ele começa a execução. Observa que é um único ciclo, mas eu vou gastar muitos slides para mostrar. Então, não entendam isso como múltiplos ciclos, simplesmente entendam como múltiplas partes da explicação do Rodolfo sobre esse assunto, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é, no primeiro momento, eu tenho a instrução que a gente quer executar, e nós vamos ter PC igual a 1000 aqui. Por exemplo, no exemplo aqui que eu estou falando é PC igual a 1000. O que que significa isso? A gente vai fornecê-lo para a memória de instruções e ele vai ter uma instrução de resultado aqui para a gente. Que resultado é esse? É a nossa instrução codificada com os nossos 32 bits, conforme a gente viu aqui atrás, tá vendo? Instruções tem 32 bits, tá? Na sequência, quando a gente fizer, então a gente vai pegar aqui um exemplo de um load para a gente, tá? Nós temos aqui um load de T2, menos 8 e S3. O que que significa isso? Certo? Eu vou guardar o resultado no T2, então T2 é esse aqui. Eu vou ler alguma coisa do S3, que é aqui, e eu tenho um menos 8 que vai ficar nesse campo, tá bom? É isso que a gente tem aqui como exemplo nosso. E aí nós temos o opcode e o func3, e é interessante a gente chamar atenção, né? O opcode tem 7 bits, então daria para ser 2 a 7 igual a 128 instruções, mas algumas delas podem ser concatenadas aqui com esses 3 bits. Então nós temos aqui 2 ao cubo igual a 8 codificações possíveis. Não vamos ter 128 vezes 8, porque não são todas as configurações de 128 que permitem usar o func3, mas algumas permitem, essas que permitem vão acabar nos permitindo ter mais 8 configurações extras, tá? Então, na hora que a gente quer fazer o fetch do load nosso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse fetch, certo? E aqui eu já tinha mostrado a posição 1000. Aí o que que vai acontecer? Vai aparecer a nossa instrução aqui, que são aqueles bits do load que a gente estava falando anteriormente. E desses bits do load que a gente já colocou aqui, né? O que que acontece? Nós vamos pegar do 15 ao 19, tá vendo? Vamos pegar do 15 ao 19, é o registrador que a gente quer ler, é esse aqui. Só relembrando, esse registrador que a gente quer ler é o nosso S3. Então, o S3 vai aparecer aqui. Ó. Só outra coisa importante é que o S3 tem um número de 5 bits, tá? A gente não vai ficar escrevendo o número dele, ele é um número de 5 bits que aparece aqui. Tá? Então, na hora que eu quero ler esse S3, vai aparecer alguma coisa aqui nesse registrador como resultado do S3. Vamos pensar que esse valor aqui fosse o nosso 200, por exemplo. Tá? E a gente vai ter que fazer a mesma coisa para o imediato, e o imediato está do 20 ao 31. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, do 20 ao 31 tem o nosso imediato que tem o valor menos 8. Então a gente vai pegar aqui e vai colocar, vai vir o menos 8 aqui. Tá? E esse menos 8 vai ser estendido, porque aqui nós temos 12 bits, né? Mas para fazer conta lá na frente, a gente precisa fazer uma conta com 32 bits. O que que vai acontecer? Nós vamos converter o menos 8 no menos 8 com 32 bits. Ele tem que continuar a mesma coisa. Como que a gente faz isso? A gente chama isso de extensão de sinal. Então, nós temos aqui um sinal chamado imediato estendido, mas o processo de extensão de sinal, que a gente vai falar um pouquinho para frente, é exatamente crescer o número de bits de 12 para 32, porque eu vou ter que fazer uma conta com esse RD aqui, que a gente está lendo lá, que, conforme a gente já mostrou aqui, olha, tem 200, tá? Então ele tem 200, só que esse 200 aqui, ele já está codificado como 32 bits. Então eu preciso desse menos 8 com 32 bits também. Tá? Então é o que a gente vai fazer aqui. Então nós vamos ter o nosso 200 aqui e nós vamos ter o menos 8 aqui. Além disso, a gente precisa fazer uma operação. Eu tinha mostrado para vocês que a gente soma esses dois números, e apesar de ter a codificação aqui, ó, 010, nosso, sendo bem pragmático aqui para vocês, e não tendo que decorar a tabela por enquanto, pelo menos, a gente vai mandar fazer uma soma. Então, 200 menos 8, 192, que é o valor que vai para a memória de dados do nosso processador.
Tá? O que tem na posição 192 da nossa memória de dados, a gente vai ver no próximo ciclo aqui. Tá? Então a gente vai ler esse valor agora da nossa memória de dados, 192 aqui. A gente não está fazendo uma escrita, a gente só está fazendo uma leitura. E eu vou supor que o valor que esteja na posição 192 seja o valor 5.000. 5.000. Observa que o 5.000 vem andando aqui e ele chega aqui. Além disso, a gente vai pegar da posição 11 até 7, é o nosso outro registrador que a gente quer fazer a escrita, então vai aparecer esse registrador. Vou voltar lá só para a gente mostrar o que nós temos aqui, quem é o nosso outro registrador. É o nosso T2, então a gente vai lá, voltando aqui, né? Chegando aqui embaixo, a gente sabe que vai chegar o T2 aqui. Então a gente vai escrever 5.000 no T2. E isso nos traz exatamente o resultado que o load gostaria de ter, exceto por mais um outro passo, que é, eu estava executando a instrução da posição 1.000, eu preciso agora ser capaz de executar a próxima instrução. Significa que a gente precisa colocar o 1.000 aqui, somar com 4, tá? Na hora que a gente soma ele com 4, a gente vai ter o resultado 1.004. E o 1.004 chega aqui, para no próximo ciclo de clock a gente ser capaz de executar a instrução da posição 1.004. Por que eu somo 4? Porque todas as instruções nossas têm 32 bits. Então, se a instrução está na posição 1.000, ela vai gastar 4 bytes a partir da posição 1.000, 1.000, 1.001, 1.002 e 1.003. Tá? E ela volta lá para fazer o nosso sequência. Tudo bem? Ok? E com isso a gente vai dar uma parada aqui e a gente vai continuar executando essa instrução e completando o DataPath monociclo nos nossos próximos vídeos. Falou? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.